E aí, tudo bem? Você já parou para se perguntar por que algumas coisas aconteceram na sua vida? Por que você está no lugar em que está ou na situação em que está? Eu me parei refletindo sobre isso quando estava lendo a história de Esther e o primo dela ele enviou uma carta para ela. Dando uma breve contextualizada, a história de Esther ela se passa na época em que os judeus eles tinham ido para a Babilônia, depois enfim veio o reino da Pérsia. E esse rei persa, então, ele faz tipo um concurso de beleza da época para escolher a sua nova rainha. E essa menina Esther, que havia sido criada pelo seu primo, ela passa nesse concurso de beleza, por ela ser uma moça muito bonita. Ela ganha a simpatia de todos do palácio e ela conquista o coração do rei. E estando lá, esse primo dela, Mordecai, ele descobre uma lei, uma conspiração que o primeiro-ministro desse reino havia feito para exterminar todos os judeus do reino. E quando ele descobre isso, então ele envia uma carta para Esther, falando disso, falando para que ela se posicionasse, ela fosse falar com o rei para resolver isso. E a Esther, então, ela manda de volta uma carta dizendo, não, primo, como é que eu vou fazer isso? Porque não tem como entrar na presença do rei. Então Mordecai ele envia uma outra carta falando para ela, será que não foi para isso que você se tornou rainha? Será que não foi para essa situação específica que você foi preparada? E quando eu li isso, sabe, isso começou a falar na minha vida. Será que não é para situações específicas que o Senhor tem nos preparado? Muitas vezes na nossa vida a gente não entende as circunstâncias que a gente passa, muitas vezes não entendemos os dons e talentos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Assim como, por exemplo, o fato de Deus ter feito a Esther uma moça muito bonita. Porque através disso foi a porta de entrada para ela entrar no palácio e depois ela ser um instrumento de salvação para o seu povo, sabe? Para que os judeus não fossem exterminados. E talvez você está olhando isso e você não entende aquilo, as circunstâncias que você passou, não entende talvez os dons e talentos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Assim como, por exemplo, Pedro, que quando Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos, e ele foi lavar os pés de Pedro, ele disse, não, Senhor, não lava os meus pés. E Jesus ele diz para Pedro, hoje você não entende o que eu estou fazendo, mas um dia você vai entender. E eu creio que essa palavra é para nós também, porque muitas vezes nós oramos para Deus pedindo, Deus, por quê, e muitas vezes não entendemos. Mas devemos continuar confiando que Deus ele continua sendo bom, ele continua sendo sábio e ele tem o melhor para nós. E que nós possamos, assim como a rainha Esther, entender os dons e talentos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e que tudo que Ele faz tem um propósito. Então que hoje a gente possa nos posicionar e estar dispostos a entender o propósito que Deus tem para nós e a fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para trazer glória e honra ao nome dEle. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.